Olá, meus amigos, muito bom dia. Estamos novamente iniciando mais uma oração da manhã. Você aí, eu aqui, embora não estejamos próximos fisicamente, estamos unidos em espírito, na mesma fé, buscando ao nosso Deus e Pai, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual podemos clamar, falar, pedir, conversar e receber dele não apenas a resposta pela palavra, mas também a manifestação do poder dele. Não apenas podemos ouvir a voz de Deus pela palavra, mas podemos experimentar os milagres de Deus, a provisão que Deus tem para cada um de nós. Antes da gente continuar, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e clique no sininho das notificações para você receber o vídeo novo cada vez que ele for lançado, tá bom? Você já ouviu falar de 3 jovens na Bíblia chamados Sadraque, Mesaque e Abed-nego? Esses eram os 3 jovens hebreus, os 3 jovens fiéis do povo de Deus que estavam na Babilônia. E ali na Babilônia, quem mandava era o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, certa ocasião, mandou construir uma estátua de ouro enorme, muito alta, e ele ordenou que em determinado momento do dia se desse um certo sinal. E diante desse sinal, ao ouvir esse sinal, todo mundo naquela localidade tinha que parar de fazer o que estava fazendo e tinha que se inclinar, se dobrar, se prostrar, se ajoelhar diante daquela imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia mandado fazer. E havia uma penalidade para quem não se dobrasse diante da estátua. E a penalidade era a morte. A pessoa seria jogada numa fornalha de fogo ardente que havia ali e morreria queimada então. Essa era a punição. Veja bem, era a lei do reino. Só que Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles eram do povo de Deus. E a lei do povo de Deus proibia a adoração a imagens, proibia o se curvar diante das imagens, como está escrito, por exemplo, no livro de Êxodo. Ali Deus proíbe que tenhamos outros deuses diante de nós, que tenhamos imagem de escultura, que tenhamos ali adoração a essas imagens. Só o se curvar diante de uma imagem já é adoração. Deus desaprova, ele reprova, ele abomina isso daí. Isso é chamado na Bíblia de idolatria. A idolatria é um pecado muito medonho, horrendo aos olhos de Deus. E aqueles 3 jovens sabiam disso. Então, eles escolheram não se dobrar diante da imagem. Então, quando o sinal era dado, todo mundo parava de fazer o que estava fazendo para se curvar diante da imagem de ouro. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, entretanto, não se curvavam, ficavam lá de pé, ficavam lá e não se curvavam, obedecendo a Deus e não aos homens, obedecendo a Deus e não aos homens. Quando que nós devemos não obedecer aos homens? Quando a lei dos homens entra em contradição com a lei de Deus. Então, nós devemos obedecer às autoridades, isso é agradável a Deus, mas quando uma lei absurda, quando uma lei dos homens contraria a lei de Deus, então o verdadeiro crente ele vai ficar do lado do que Deus falou e não do lado da lei dos homens. Muito bem, esses 3 jovens hebreus então, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles não se curvavam e havia gente de olho já neles. Havia os invejosos de plantão, os fofoqueiros de plantão, os dedos duros de plantão e já foram falar lá para o rei Nabucodonosor que os 3 jovens não se curvavam. O rei Nabucodonosor, então, furioso, mandou chamá-los à sua presença. E eles, quando chegaram lá, olha o que o Nabucodonosor perguntou para eles. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos e, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles,
prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha a ameaça do rei Nabucodonosor. Ele deu uma chance para eles, né? Escuta, é verdade que vocês não se dobram? Pois a partir do próximo sinal, dobrem-se, porque se não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. E eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha. Gente, ali naquele momento, Nabucodonosor, espiritualmente falando, estava representando Satanás. Satanás é assim, ele ameaça as pessoas, principalmente o povo de Deus, que hoje é a igreja. No passado, no Antigo Testamento, o povo de Deus eram os judeus. Hoje o povo de Deus é a igreja, e a igreja é formada por pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer raça, cor de pele, condição social, cultural, não importa, qualquer ser humano, judeu ou não judeu, que aceita Jesus, passa a ser igreja, portanto passa a ser povo de Deus nesta terra. E é esse povo de Deus que o diabo ele atormenta, ou pelo menos procura atormentar, persegue, ameaça, não é? Ele fica ali lançando as suas mentiras, as suas ameaças para colocar medo no povo de Deus, para fazer o povo de Deus ter medo, para fazer o povo de Deus se dobrar diante da vontade dele, diante do pecado, da idolatria, dos vícios e tudo mais. Então, até hoje é assim. Então, Nabucodonosor falou aquilo, vão se dobrar ou não vão se dobrar? Agora, olha a resposta daqueles três jovens. Versículo de número 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A resposta desses três jovens foi a resposta que Deus gostaria de ouvir da boca de todos nós, povo de Deus. Dizer não para o pecado, dizer não para a idolatria, dizer não para os vícios, dizer não para o pecado da prostituição, da fornicação, do adultério, dizer não para a fofoca, dizer não para o medo também, dizer não para o conformismo, dizer não para as doenças, dizer não para a derrota. Nós temos que nos firmar no que Deus falou. E quando nós nos firmamos no que Deus fala, muitas vezes o inimigo furioso tenta derrubar a gente. Mas aí é que está a questão, nós devemos ser inflexíveis com relação ao pecado e com relação às coisas do mundo. Não aceitar as coisas do mundo na nossa vida. Devemos dizer não para aqueles colegas de serviço que querem nos contaminar com a sua vida mundana. Devemos dizer não, sim, para aquelas pessoas que fazem convite, vamos beber vamos tomar uma cerveja, vamos fazer isso, Não, é não. Não tenha medo de desagradá-los. Certamente você vai desagradá-los e no início eles vão até te perseguir muitas vezes. Às vezes até vão te respeitar, mas geralmente eles não gostam. Mas aprenda a agradar a Deus e não aos homens. É por isso que muita gente fracassa na fé, pede para Deus resposta, milagre, mas não obedece a Deus, né? Fica pedindo coisas para Deus, mas na hora de se portar firmemente não se porta. Quantos jovens cristãos, eu não estou falando de pessoas do mundo, de pessoas que não são de Cristo, eu estou falando de jovens que são de Cristo, que caem na fornicação, no relacionamento sexual, sem ser casados, porque o pecado não é o relacionamento sexual, o pecado é o relacionamento sexual fora do casamento, sem estar casado. E aí o jovem então, para não perder o namorado, para não perder a namorada, acaba cedendo, dizendo sim para o pecado, dizendo sim para aquilo ali, né? Às vezes a pessoa, para não perder a amizade, vai tomar álcool, beber bebida alcoólica com os amigos. Mesmo socialmente, para um crente não convém, entendeu? Isso são coisas do mundo. Mas a pessoa, para não ficar mal na fita, né? Para não ficar mal com os colegas, diz sim para aquela coisa medonha, nojenta. E aí você agrada aos homens e desagrada a Deus. Você sabe o que é isso? Isso se chama idolatria. Você pensa que idolatria é somente adoração de imagens? Não. Muitos crentes
que já não adoram mais imagens, que já deram fim nas suas imagens, que já abominam a idolatria no que diz respeito a imagens, já não tem mais isso. Mas idolatria, não é somente uma imagem de escultura. Adoração é uma imagem de escultura. Idolatria é você colocar qualquer coisa no seu coração no lugar de Deus. O seu coração tem um trono e esse trono deve ser ocupado por Deus. Quando você coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa nesse trono, você está idolatrando. Você está idolatrando. E muitas pessoas idolatram o marido, a esposa, o filho, a filha, o namorado, a namorada, o trabalho, o time de futebol. Por causa do time de futebol briga. Por causa do time de futebol viaja quilômetros de distância para ir em outras cidades, correndo risco de acidente, briga de torcida. Mas a pessoa não está nem aí. Ela se esforça e vai, arriscando a vida muitas vezes. No meio de um montão de gente complicada, a pessoa vai, não é? Mas quando é para ir na igreja, hoje eu estou indisposto, outro dia eu vou, eu estou cansado. Você viu como é que são as coisas? Para o mundo a pessoa se desdobra, mas para Deus a pessoa não faz o mínimo esforço. E depois que a resposta do Senhor, não terá, enquanto não tirar a idolatria da vida, enquanto não disser não para a idolatria. E repito, não somente para os ídolos, que você com certeza já não tem mais, mas enquanto você não disser não para aquilo que está no seu coração, né? De repente é um sentimento, por causa do namorado ou por causa da namorada, você continua em fornicação. Por causa do medo de deslargarem de você, você vive com depressão. Isso é idolatria. Sabe o que você tem que fazer? Invocar o poder de Deus, arrancar do seu coração essas coisas. Tocando no assunto sentimental aqui, quantas pessoas que não sofrem por causa de amor não correspondido? A pessoa sofre, o marido largou, a esposa largou, a pessoa parece que vai morrer, parece que vai acabar o mundo, né? Filho, eu vou dizer uma coisa para você, não tem como a gente mexer na vontade própria, no livre-arbítrio das pessoas. Então não tem como você determinar, aquela pessoa vai voltar para mim em nome de Jesus, ela vai me amar em nome de Jesus. Bom, ela vai te amar se ela quiser, porque se ela não quiser, nem Deus faz isso. Deus não muda a vontade própria de uma pessoa. Então não tem como a gente exigir que alguém nos ame. Entendeu? Então, já que se é o seu caso, se você vive escravo de uma situação dessa, faz o seguinte, invoca o poder de Deus. Você não pode invocar o poder de Deus para aquela pessoa te amar, mas você pode invocar o poder de Deus para você mesmo, para arrancar pela raiz esse sentimento desgraçado, sentimento maldito que faz você sofrer. Você está morrendo por causa de outra pessoa e a pessoa não está nem aí com você. Invoca o poder de Deus para Deus arrancar essa praga do teu coração, para você se ver livre disso e viver feliz. Não tenha dúvida que quando você colocar Deus no teu coração, tirar qualquer outra coisa que tiver aí então Deus vai poder te ajudar. Porque foi o que aconteceu com aqueles três. Eles disseram para o rei, não vamos adorar a tua imagem. E o rei mandou lançá-los na fornalha de fogo, ordenando que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal. Quer dizer, até ferro derretia ali dentro, né? E jogaram os 3 jovens ali. Entretanto, veja que interessante isso, os jovens foram jogados ali, mas não morreram. Por quê? Em determinado momento, o próprio Deus, o texto indica isso, né? O próprio Deus abriu a visão espiritual de Nabucodonosor e Nabucodonosor conseguiu enxergar dentro da fornalha. E olha o que o texto diz. Daniel 3:24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Veja, Nabucodonosor, o ímpio, ele viu 4 homens, sendo que haviam sido lançados 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Entretanto, Nabucodonosor viu 4 homens, e o quarto tinha um aspecto de um filho dos deuses, segundo a descrição do Nabucodonosor. Mas esse quarto homem era o Senhor Jesus. Era o Senhor Jesus se manifestando ali já no Antigo Testamento, andando com eles dentro do fogo. Veja, muitas vezes Deus não vai te livrar do problema, mas Ele vai estar junto com você no problema,
para te ajudar a superar, para te ajudar a vencer, para te ajudar a conquistar o que você necessita conquistar, para te ajudar a vencer aquela situação, enfim. Ele sempre está com você. Mas você, antes que possa receber a ajuda dele, antes que você possa receber o amparo do Senhor, você precisa tomar a decisão de tirar qualquer coisa que esteja sendo um ídolo no seu coração. Sirva a Deus de todo o seu coração e não se dobre diante daquilo que você sabe que pode tirar a tua atenção das coisas de Deus. O pecado e coisas mais que eu já falei aqui, não é? Então, toma a sua decisão. E aí, o que aconteceu? O próprio rei Nabucodonosor mandou tirar os 3 dali. Diz a Bíblia o seguinte, 3:26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Depois a Bíblia diz um pouquinho mais para frente o seguinte: e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, e nem cheiro de fogo passara por eles. Você entendeu que quando Jesus atua na tua vida porque você é fiel a Ele, ainda que o mal tente te enredar, tente envolver você, o Senhor Jesus te livra e te protege. Veja que nesse caso aqui, nem cheiro de fumaça ficou neles. Uma fornalha que derretia até ferro, mas eles saíram de lá íntegros. Nem cheiro de cabelo queimado, pelo queimado, nem a roupa se derreteu, nada. Tudo estava perfeitamente em ordem. Por quê? Por causa da fidelidade que eles tinham a Deus. Disseram não para aquilo que era errado, disseram não para aquilo que era pecado, e Deus confirma essas pessoas. Não adianta você falar, Deus é amor e eu vivo como eu quero. Viva como que você quer, e a Bíblia também diz que maldição sem causa não se cumpre. Muitas pessoas têm maldição na vida porque falam assim, Deus é amor, e porque acham que Deus é amor, Ele permite que a pessoa viva no pecado, no rolo, na bagunça, né? Servindo ao mundo e às coisas do mundo. Não é assim. Se você pensa assim, sinto muito, você está enganado. E se algo ruim, e se você vive assim, e algo ruim não aconteceu ainda, é simplesmente pela misericórdia do Senhor. Mas não se espante, porque em todos os casos que a Bíblia mostra, que eu já vi nessa vida, ninguém que brinca com Deus, ninguém que vive do jeito que quer, vive bem por muito tempo. Uma hora chega a conta para pagar, uma hora chega a maldição, e aí eu quero ver o que a pessoa vai fazer. Portanto, se você ouve essa palavra nesta manhã, isso é para te alertar. Não deixe nada se tornar um ídolo no seu coração. O teu coração tem um trono e esse trono está reservado apenas para o nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Vamos orar agora então? Vamos invocar o poder de Deus para arrancar qualquer coisa que esteja no teu coração, ocupando o lugar de Deus, para que você possa ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Apesar da luta que você está passando, o Senhor está com você e vai te ajudar a sair vencedor dessa batalha. Falemos com Deus então. Nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado porque assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor é conosco hoje, Pai. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu poder. E Pai, eu invoco o teu poder sobre essa pessoa que ora comigo agora. E em nome do Senhor Jesus, o poder de Deus vem para arrancar do coração dessa pessoa todo tipo de sentimento que amarra ela, todo tipo de sentimento que amarra essa pessoa na tristeza, na depressão, na angústia. Meu Deus, que o teu poder se manifeste para tirar todo impedimento à cura. Meu Deus, essa pessoa tem um ídolo no coração, um time de futebol, de repente uma pessoa, de repente uma outra coisa qualquer, mas essa pessoa entendeu que enquanto esse ídolo estiver no coração dela, Pai, o Senhor não pode agir, mas agora ela quer a tua ajuda. Então, em nome de Jesus, Pai, ajuda essa pessoa a arrancar desse coração todo impedimento, toda idolatria que houver, e que o Senhor se manifeste na vida dela, curando, libertando, abrindo as portas de trabalho, salvando a família, ou seja, fazendo uma grande transformação nessa vida e na casa dessa pessoa. Portanto, meu Pai, eu te agradeço pela resposta, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, medita nessa palavra, compartilhe esse vídeo com quem você puder, espalha para 5 pessoas pelo menos aí, vai espalhando a mensagem de Deus.
Mas pratica essa palavra, tá bom? Toda vez que você começa a ficar muito apegado a alguma coisa nessa terra, e a ponto de ficar preocupado, a ponto de fazer as coisas deste mundo e começar a abandonar as coisas de Deus, ou deixar as coisas de Deus para segundo plano, é porque está virando um ídolo. Cuidado, idolatria é mortal, é destrutiva. A idolatria, em qualquer sentido, seja no sentido de adoração de imagens, seja no sentido de coisas que estão no teu coração, ela é simplesmente maldita. Ela amarra a tua vida e impede Deus de te abençoar. Mas quando isso é tirado e você tem um acerto com Deus, a bênção começa a fluir sobre a tua vida, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente e amanhã voltaremos com mais uma oração da manhã. Até lá!